A gente acabou de ser publicado no sistema do Supremo Tribunal Federal que o ministro Dias Toffoli acaba de deixar a relatoria do caso Master. Informação confirmada agora, os ministros divulgaram uma nota em conjunto depois dessa reunião que aconteceu dentro da Suprema Corte. Dias Toffoli deixa a relatoria do Banco Master depois de toda a pressão que foi feita e, é claro, depois das informações e das menções do nome dele dentro do aparelho celular de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Janaína Camelo está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes dessa informação que acaba de chegar e que é resultado dessa reunião que aconteceu aí na Suprema Corte. Janaína, mais uma vez, uma boa noite. Muito boa noite, Cássio. Exatamente, foi o que os 10 ministros do STF decidiram nessa reunião de hoje, que durou cerca de 2 horas, né? Teve um intervalo, agora poucos ministros retornaram só mesmo para confirmar tudo e essa nota ser publicada. Então, nessa nota, que é assinada pelos 10 ministros, o presidente Edson Fachin e os colegas dizem o seguinte, que Dias Toffoli, então, os atos dele, no caso, permanecem, mas que o caso do Banco Master vai ser redistribuído. Vai por sorteio isso, né? Vai passar para a relatoria de outro ministro. Nessa nota, os ministros dizem o seguinte, que não cabe arguição de suspeição com relação a esse caso do ministro Dias Toffoli, ou seja, que ele não seria suspeito do caso, né? Não seria imparcial para julgar o caso, mesmo assim que esse caso vai ser redistribuído. Que os ministros reconhecem a plena validade dos atos praticados pelo ministro durante a relatoria dele e de todos os processos a ela vinculados por dependência, expressam apoio ao ministro Dias Toffoli. A nota diz que, respeitando a dignidade do ministro, bem como a inexistência da suspeição de impedimento, e que o ministro atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. E também registram ali os ministros que, a pedido do próprio ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à presidência do tribunal questões para o bom andamento dos processos e considerando os altos interesses institucionais, então a presidência do Supremo, depois de ouvir todos os ministros, acolhe a comunicação da sua excelência, do ministro Dias Toffoli, quanto ao envio dos feitos respectivos da relatoria dele e promova a livre redistribuição. Ou seja, a nota diz que, a pedido do próprio ministro Dias Toffoli, sim, no fim das contas ali o que foi decidido na reunião, então esse caso vai ser redistribuído depois de meses na relatoria do ministro, que foi uma relatoria, uma condução ali alvo de críticas, né, com determinações, decisões consideradas atípicas, muitas tomadas de ofício, sem consultar o Ministério Público ou a Polícia Federal. O ministro Dias Toffoli estava com esse caso desde novembro do ano passado e acabou gerando muitas críticas, o que fez até o presidente do STF retornar, antecipar a volta dele do recesso para tentar dialogar com os outros ministros. E hoje, então, finalmente tem uma decisão final com relação a esse assunto, pelo menos no âmbito aqui do STF. Cássio. Bom, Giana, uma resposta então rápida, essa nota assinada pelos 10 ministros da Suprema Corte, uma nota também, né, um resultado pragmático dessa reunião que teve. Dias Toffoli deixando a relatoria do caso Master pela vontade própria, ele que mostrou pelo menos desde o início do dia uma certa resistência em deixar, até mesmo a atitude dele de pedir para a Polícia Federal ter acesso a todo o conteúdo, as mensagens em que ele mesmo foi citado na troca de mensagens de Daniel Vorcaro com outras pessoas. Isso também era um indicativo de que ele pretendia continuar na relatoria, não deu indícios que abandonaria esse caso, porque na visão dele não via nenhum tipo de impedimento, nenhum tipo de suspeição, mas agora, depois dessa reunião, depois dessa conversa, uma reunião secreta entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, fechado, né, a 4 paredes, ficou decidido. Dias Toffoli deixa a relatoria a pedido aí no caso Master. Dora, eu quero te ouvir, porque em nenhum momento foi feita, então pelo menos foi julgada a suspeição ou impedimento de Dias Toffoli. Foi a saída, ou podemos assim, né, uma saída honrosa para Dias Toffoli nesse caso? Olha só, não tem honrosa, não dá para aplicar esse termo nessa história, né? E também não há que se dizer que ele saiu por vontade própria. É claro que ele não saiu por vontade própria. A vontade dele era ficar. Ele saiu porque, digamos assim, foi convencido, o termo na verdade é esse. Nessa reunião, ele foi convencido de que a posição dele era insustentável. Como a gente disse,
aqui, né? A gente estava dizendo que a insistência dele era algo que não tinha mais como continuar. Então, ele foi levado, convencido pelos colegas a sair. Melhor do que se declarar suspeito, mas, saiu por quê? Porque é suspeito, né? Isso pode não estar escrito, né, numa nota, mas ele não saiu porque não sei o quê, está doente. Saiu porque está suspeito, nesse caso, por todas as evidências de conflito de interesses que a gente viu. O Supremo Tribunal Federal deu uma resposta rápida, até mesmo devido à gravidade e à pressão em relação, né, a este assunto. Mas também foi podemos dizer, um retorno extremamente pragmático. Foi uma tentativa até mesmo de blindar Dias Toffoli, de proteger o Supremo Tribunal Federal, de blindar sobre críticas que estavam sofrendo, tanto internas como externas. Como é que você avalia essa decisão? Você falou que Dias Toffoli precisava ser afastado o quanto antes. 1 minuto a menos, 1 minuto a mais, está aí a decisão de Dias Toffoli deixando a relatoria, Koba. Olha, Cássio, é uma decisão que blinda, sim, o Dias Toffoli, mas que não protege o STF. Pelo contrário, expõe bastante. Porque eu estava lendo a nota, é uma nota que passa pano para todas as condutas que são denunciadas contra o ministro Dias Toffoli. Veja que, no resumo, a nota está dizendo o seguinte: essa petição, essa arguição de suspeição é manifestamente incabível, improcedente. Aliás, o artigo que é utilizado no regimento interno para determinar esse arquivamento é o artigo que fala de manifesta improcedência. Ou seja, não precisa de reunião para arquivar algo que é manifestamente improcedente. Não precisa juntar 10 ministros do STF para arquivar uma arguição que é manifestamente incabível. Então, claramente não é manifestamente incabível. Há fundo de relevância nas denúncias que são feitas. Primeiro ponto. Segundo ponto. A nota encerra dizendo que o ministro Dias Toffoli, ele, só porque o processo ou as investigações envolvem altos interesses institucionais, é que ele vai dar, então, ao presidente para redistribuir. Você acredita que, depois de tantas denúncias, a resposta que o STF está dando à sociedade é: o ministro Dias Toffoli fez tudo certo, tudo de acordo com a lei, está tudo válido, inclusive isso consta da nota, mas ele decidiu que, como envolve altos assuntos institucionais, ele vai pedir para o ministro redistribuir para outra pessoa, para o ministro presidente. Veja só que manifestação descolada da realidade, como se a sociedade aceitasse esse tipo de argumentação. No final das contas, está claro, o ministro Dias Toffoli sairia de um jeito ou de outro. E acharam um meio termo para não anular tudo o que aconteceu até agora, para declarar válido, e eles fizeram questão de deixar isso expresso, não tem palavra vã nessa nota, para que o ministro não contamine essa investigação ainda mais. E agora vai passar para um novo relator. Vamos ver quem será o novo relator, tomara que não seja nenhum dos ministros que estão aí também, de alguma maneira, citados nas investigações da imprensa, com algum certo interesse no caso do Banco Master. Trazendo uma informação, daqui a cerca de 30 minutos, há uma expectativa de que o novo relator já seja escolhido, né, por meio de um sorteio. E você lembrou bem, tem o caso de outros ministros também, que tem uma proximidade em relação ao caso Master, e caso Caio seja sorteado esse nome, aí sim a gente precisa acompanhar se esse ministro vai ou não também se julgar, né, a sua suspeição de acompanhar esse caso, até mesmo para não gerar um novo desgaste, ainda mais para a imagem do Supremo Tribunal Federal. Mas é importante a gente acompanhar, né, Denise Campos Chodê, desses próximos passos, inclusive a escolha do próximo relator, que deve ser determinante para o andar dessa investigação. Exatamente. Vamos lembrar que tem uma divisão no STF em relação à definição de um código de ética, que incluiria, inclusive, casos como esses, do qual o ministro Dias Toffoli vem sendo acusado, entrou em suspeição, pelo menos do ponto de vista da sociedade. Tem muitos parlamentares cobrando investigações mais sérias em relação ao assunto, inclusive a abertura de inquérito contra a atuação dele, recorrendo à PGR para que houvesse essa suspeição. Agora, o próprio STF, sem ver outra saída, acabou o afastando, ainda que de uma forma muito cautelosa, com uma nota, inclusive, elogiando a atuação dele. Mas é aí fundamental que haja prosseguimento das investigações, e aí a Polícia Federal pode não ser conivente com essa tentativa de blindagem. A Polícia Federal teve acesso a toda a documentação, ao celular de Vorcaro, tem as informações e pode prosseguir nessas investigações, que, na verdade, envolvem uma das principais, se não a principal fraude financeira do país. Então, é toda
uma triangulação de fundos de investimento, de instituições financeiras, de métodos de utilização de fundos de investimento, tendo como objetivo apenas enriquecer de uma forma fraudulenta, inflar o patrimônio dessas instituições e de seus proprietários, causando aí prejuízos para muitos investidores. O prejuízo só não foi maior porque são instituições de menor peso na estrutura financeira de um modo geral, mas que colocou sob suspeita a atuação do Banco Central. Tem a questão do TCU, que também é da Justiça. Então, Cássio, é esperar que haja prosseguimento e que tudo isso seja desvendado, até para que se mude os métodos de fiscalização do sistema financeiro, não é? Exatamente, Denise. Dora, eu quero te ouvir porque essa nota do próprio Supremo Tribunal Federal chama bastante atenção. O Kobayashi chamou atenção porque eles encontraram um meio termo, né? Um meio do caminho que não queimasse ou anulasse toda a investigação e todo o trabalho que foi feito pelo ministro Dias Toffoli, mas também acharam um mecanismo, um caminho de que, a partir de agora, a investigação ficará sobre um novo relator para dar andamento para tudo que foi feito. Ou seja, não quiseram queimar Dias Toffoli, no bom português, e quiseram manter tudo que foi feito até agora, só que ficará sob a supervisão de um novo ministro. Como é que você enxerga, Dora, essa manobra, podemos dizer assim, esse entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação agora à saída de Dias Toffoli e à permanência de todas as provas, tudo que foi feito numa investigação que não pode ser contaminada? Olha, 2 pontos. Primeiro, eu acho que essa saída aí de preservar tudo que já foi apurado até agora, investigado, é interessante, porque não se volta a estaca zero. Agora, evidentemente, aí concordo com o Kobayashi, os termos da nota, tentando é aquela coisa do corporal, espírito de corpo, né? Eu não gosto nem de usar o termo corporativista, é o espírito de corpo, para salvar a pele, como se os ministros não soubessem do que se trata, entendeu? De suspeição grave, mas aí vamos ver o que mais vai aparecer ao longo das investigações, mas que a nota busca dar uma aliviada, a construir a tal da saída honrosa, porque diz assim, reconhecem assim de plena validade, não, aqui olha, esse ponto, expressam nesse ato apoio pessoal ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência, tal e tal. Fazem um gesto, tá certo? Passam a mão na cabeça, mas eu acho que de maneira alguma isso funciona como uma blindagem. Deram ali uma no cravo, outra mais ou menos na ferradura, mas também quando o Koba diz, até concordo, que o Supremo sai mal disso. Koba, não tinha jeito, o Supremo tinha que construir também uma saída para ele, porque ele também sabe que está no rolo, ele também sabe que está na berlinda, né? Então é uma nota que protege o Toffoli, mas busca proteger também o próprio Supremo, você não acha? Eu acho, se não fosse tão evidente, a passada de pano. E daí fica, a instituição Supremo Tribunal Federal se coloca numa posição de ridículo, porque a gente está vendo 10 ministros da Suprema Corte assinando uma nota dizendo está tudo certo, ele só está deixando porque o caso envolve autointeresse institucional. Isso é um tapa na cara de qualquer um que leia essa nota, qualquer pessoa que se interesse pelo caso que é a maior fraude da história. Então, quando você está protegendo a instituição, faz sentido ser formal, ser protocolar, mas quando você precisa chegar num posto de ridículo para fazer esse tipo de afirmação, quando todo mundo está vendo que não é isso, é de fato diminuir a importância, a história, a relevância, o valor, a nobreza do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, de tantos e tantos ministros históricos que a gente já teve e que infelizmente enxergam hoje essa que talvez seja uma das piores composições da Suprema Corte.